Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 4 de março de 2021. O evangelho de hoje, Jesus conta a parábola de um homem rico que se vestia com roupas finas e que fazia banquetes diários, fazia festas todos os dias. E além daquele homem rico, né? O rico é pulão, banqueteador, comilão. Também Jesus fala na parábola do pobre que se chamava Lázaro. Esse homem que se chamava Lázaro, o pobre, diz o evangelho que ele era cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. Mas o evangelho vai dizer que nem isso lhe dava. Nem isso lhe dava. Os próprios cachorros ali vinham e iam lamber as feridas do pobre Lázaro. Só que o que aconteceu? Tanto o rico, o homem rico, como o pobre Lázaro morreram. E diz o evangelho de hoje que quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão, para o céu. Morreu também o rico e foi enterrado. Olha, não diz que o rico foi para o céu, para junto de Abraão. Diz simplesmente que ele foi enterrado. E diz o evangelho que na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E aí ele dá um grito: Pai Abraão! Ele grita por Abraão: Pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Veja, ele estava em meio às chamas. É um evangelho, meu povo, que nos faz pensar sobre a realidade do céu e a realidade do inferno. Parece um tema muito assustador, né? Quando a gente fala do inferno, as pessoas não gostam muito. Falar do céu é uma maravilha, mas falar do inferno é um evangelho que nos faz pensar, refletir sim, sobre o céu e sobre o inferno. O pobre Lázaro foi para o céu junto de Abraão. E o rico Epulão foi para os infernos. Ele mesmo diz, em meio às chamas, ele pediu ao pai Abraão que mandasse Lázaro ir até ele para refrescar a língua. Veja, quando Lázaro estava à sua porta pedindo esmolas, querendo saciar sua fome com as migalhas que caíam da sua mesa, ele não enxergava o pobre Lázaro. Agora, em meio às chamas, ele consegue enxergar Lázaro, o pobre Lázaro, junto de Abraão, e pede que agora é ele que mendiga. E está mendigando o quê? Que vinha refrescar, diz ele, que vinha refrescar a minha língua, que vinha molhar a minha língua, porque sofro em meio a essas chamas. Qual foi o pecado do rico Epulão? Aqui devemos entender, eu abro aqui um parêntese. Ser rico em si não é um pecado. Deus não é contra as riquezas. Qual é o pecado do homem rico? É ser rico? Não. O pecado dele foi não ter misericórdia com seu semelhante. Foi não ter compaixão. Foi não viver o amor. Foi não viver a caridade. Meu povo, só entra no céu quem é caridoso. Só entra no céu quem vive misericórdia, quem vive a caridade, quem vive o amor. O céu é para aqueles que amam, é para aqueles que viveram a misericórdia, que foram misericordiosos neste mundo. O céu é para estes,
que vive o amor, que vive a caridade, que vive a compaixão. Coisa que o rico Epulão não viveu. Por isso foi para o meio dos tormentos. E já o pobre Lázaro, ele foi para junto de Deus. Os anjos o levaram. Mas é muito interessante depois que o rico, ele pede a Abraão que envie Lázaro para refrescar a sua língua. Mas depois Abraão vai dizer: filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males? Agora, porém, ele encontra aqui consolo. Isso nos lembra o Sermão da Montanha de Jesus, né? Porque aqueles que choram serão consolados. Aonde é o consolo? No céu. E continua o Evangelho. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, olha o que Abraão diz. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós. E nem os daí poderiam atravessar até nós. Meu povo, aquela história de que os mortos voltam é balela. Ah, porque eu vi fulano. Não. A Sagrada Escritura está nos dizendo. Existe um abismo, não tem como. Existe um abismo entre o céu e o inferno, que não pode ninguém passar. Nem quem está no inferno não pode passar para o céu, e quem está no céu não pode ir para o inferno. Porém, o Evangelho continua, porque depois que ele ouviu isso de Abraão, ele insistiu, o rico insistiu: pai, eu te suplico, manda Lázaro lá em casa. Manda Lázaro lá em casa, na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Veja, o rico está pedindo para Abraão, para que mande Lázaro na casa do seu pai, para preveni-los, para que eles não venham também para o lugar de tormentos. E o que Abraão vai responder? Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas o rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos, veja, se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Não tem como alguém que já morreu visitar a família de alguém. Não. Abraão está dizendo: não, isso não é possível. Não é possível. Agora, para finalizar essa reflexão, Abraão responde para ele: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. E no final, repete: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O que isso significa, meu povo? O que significa Moisés e os profetas? Moisés significa a lei de Deus. A lei do Antigo Testamento, a lei de Deus. Os profetas. O que significa Moisés e os profetas? A Sagrada Escritura. É como se Abraão dissesse: eles têm a palavra de Deus, que a escute. Veja qual era o pedido daquele homem rico. Manda Lázaro lá em casa. Pode ser que eles se convertam.
O que tem que nos converter não é o milagre da ressurreição de um morto, ou a aparição de alguém que já morreu para avisar como é lá no céu, ou para dizer como é o inferno. Não. O que deve converter uma pessoa, o que deve levar uma pessoa a mudar de vida é a palavra de Deus, é a escuta e a acolhida da palavra de Deus. Por isso que São Paulo também ele fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o ouvir a palavra de Deus. O que converte a pessoa humana não são os milagres. E é por isso que Abraão vai dizer, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não acreditarão. Não é o milagre pelo milagre que converte alguém. Nós vivemos numa sociedade que busca milagres para crer. Não, meu povo. Os milagres são consequências da fé. Eu preciso primeiramente buscar ouvir e acolher a palavra de Deus. Os milagres vão ser dados por acréscimo. Se busca o milagre pelo milagre, sem se preocupar em acolher a palavra de Deus, cuidado. Devemos sim clamar a Deus por milagres, devemos sim pedir, suplicar ao Senhor, realiza esses milagres, sim, devemos. Porém, nós devemos primeiramente acolhermos a palavra de Deus. É ela que muda a nossa vida. É ela que nos faz crer em Jesus Cristo. É ela que nos faz seguir Jesus, a viver de fé. Portanto, queridos irmãos e irmãs, valorizemos mais a palavra de Deus. Busquemos ouvir mais a palavra de Deus. Busquemos viver mais a palavra de Deus. Essa palavra que nos ensina a vivermos aquilo que é essencial para entrarmos no céu: o amor, a misericórdia e a compaixão. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.